Nas últimas semanas, a revisão do Fundo de Garantia voltou a ser bastante discutida entre nós, trabalhadores. Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de uma ação que propõe mudança nos rendimentos do FGTS. Isso pode beneficiar milhões de pessoas. O julgamento deve ser retomado amanhã, dia 27 de abril. E para entender melhor esse assunto e também trazer mais esclarecimentos a respeito disso, a gente vai bater um papo com a doutora Paola Sodero Vitório, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de Pindamonhangaba. Doutora, primeiro queria te agradecer por estar aqui. Obrigado pela presença, viu? Imagina, João, eu que agradeço, estou à disposição. Tá joia. Doutora, primeiro queria começar, vamos começar do começo, usando uma redundância aqui. Como é que é feito esse cálculo do Fundo de Garantia hoje? Hoje, o cálculo de correção monetária é pelo índice da TR e aplicação de juros, de 3% ao ano. Como é que ele ficaria usando esse parâmetro novo, digamos assim? Bom, ainda a gente está falando de uma especulação, né? A gente teve 2 votos até a data de hoje e a ideia do voto principal é que a correção utilize o índice da poupança, da correção da poupança, que seria o quê? 0,5% ao ano mais TR. Uma diferença mínima, mas existiria sim uma diferença. Entendi. Nós tivemos 2 ministros que foram parcialmente favoráveis a essa proposta, né? O relator da ação, o Luiz Roberto Barroso e o André Mendonça, eles defendem que o Fundo de Garantia ele tem uma remuneração maior que a que nós temos, né, a atual. Eles propõem a correção pela poupança e não pela inflação. Porém, isso seria válido daqui para frente, né? E aí a gente já tem um problema. Ou seja, né, é sem esse pagamento retroativo a 99, né? O que isso aí poderia implicar para os trabalhadores, doutora? Então, na verdade, a gente tem um entendimento de um pagamento prospectivo, ou seja, esse índice novo, que pode ser definido pelo julgamento, a continuidade do julgamento, ele iria incidir apenas a partir da publicação da decisão, ou seja, eu não tenho esse retroativo. Né? Essa é a ideia da prospecção. E aí quem entrou com a ação ou quem tinha o dinheiro e está esperando essa correção, a gente ia ficar morno, porque a gente não ia receber. Apenas essa correção iria acontecer a partir da publicação da decisão para frente. A gente sabe que apenas foi dado um start nesse processo. Exatamente. Isso pode, de repente, amanhã alguém pedir vistas ou parar o processo e continuar lá na frente. No entendimento de vocês, né, ordenadores aí do direito, pessoas que já estão acostumadas, né, com esse tipo de situação, essa é uma questão que ela vai terminar agora, doutor? Porque a gente já vê isso aí sendo falado desde 2014, quando as primeiras ações foram provocadas e tal. Qual que é a expectativa de vocês? Olha, não existe um prazo para julgar. A gente, de fato, enquanto advogado, e a gente lida com essa ansiedade nossa e do nosso cliente, a gente vai acompanhando os procedimentos de tudo que vai acontecendo. Então, hoje, a gente tem a ideia de que amanhã retoma, como você disse, eu não sei qual é o cenário, se vão pedir vistas, eu não sei quanto tempo mais vai durar. No último julgamento, a gente encerrou por conta do tempo, e agora a gente retoma, a gente não sabe de fato qual vai ser o cenário. A minha orientação é vamos acompanhar, como um cinema. Vamos ver os próximos capítulos. Como é que fica, doutora, por exemplo, a gente vê a recomendação de alguns profissionais orientando os seus clientes a entrarem com processo, até com relação a essa data de 1999, né? Pelo menos aí 3 entendimentos diferentes, dá para a gente, a olho nu, pensar que essa correção pode haver daqui para frente, que essa correção pode retroagir a 5 anos e que essa correção pode retroagir a 1999, né? Dá para a gente pensar em hipóteses de ação, no caso, se acontecer isso, eu faço isso. Se de repente
eles entenderem que a ação, que esses valores serão corrigidos daqui para frente, eu não vou entrar com processo. Ah, se de repente pode acontecer de ser automático, por exemplo, no caso, não, a correção vai ser daqui para frente. Ou a correção vai ser até 99, eu não vou precisar entrar com esse processo. Como é que a gente pode entender tudo isso? Tá, legal a sua pergunta. As definições, elas serão todas esclarecidas no julgamento, mas o que é importante? Toda vez que a gente entende que pode ter um direito nosso que esteja sendo violado e eu não consigo resolver de forma pacífica, a nossa orientação é procure um profissional da sua confiança. Você leva a sua problemática, nesse caso específico do Fundo de Garantia, a gente tem um apontamento de 1999, que é onde a gente consegue entender, olha, a partir dessa data, a TR ela é muito diferente dos outros índices de inflação. Então, ela começa a diagnosticar para a gente um problema. Ela não está recompondo o valor de moeda do trabalhador. E esse índice, então, continuando, ele de 1999 para frente, sendo aplicado, eu consigo ver, nossa, essa continuidade, eu não estou tendo o meu valor de recomposição da moeda. Então, assim, não sei se eu consegui responder diretamente a sua pergunta, e se eu não conseguir, você pode me sinalizar. Mas a ideia é, estou com um problema que eu não consigo resolver, procure um advogado que você confie, leve a sua problemática, extrato analítico do Fundo de Garantia desde 1999, os advogados estão prontos para realizar o cálculo de como que seria o seu fundo de garantia se a gente tivesse uma correção por um índice X, por um índice Y, para conseguir demonstrar essa diferença real para você. E eu estou com vamos imaginar então que eu estou com esse cenário de que será uma decisão daqui para frente. A princípio, a gente não vai precisar entrar com ação, porque provavelmente vão traçar, mas a partir da publicação da decisão, já automaticamente deve ser corrigido o valor do fundo com a aplicação do novo índice, mas a partir daí. Vamos imaginar então que ficou decidido que irá retroagir. Qual vai ser o período? 30 anos? 5 anos? Se não tiver uma estratégia dentro da própria decisão para que isso ocorra administrativamente, as pessoas irão precisar ajuizar a ação. Não é uma decisão automática, então? A princípio não tem essa definição, mas pode ser que eles tenham essa estratégia. E se eles definirem, olha, automaticamente a Caixa Econômica Federal terá de corrigir de todos os trabalhadores, aplicar o índice e fazer a correção de todos, aí vão criar uma estratégia, um plano para executar isso. Mas pode ser que a decisão simplesmente não trate desse aspecto, e aí as pessoas terão de provocar o Poder Judiciário para resolver esse problema. Entendi. Doutor, uma outra pergunta. Usando um exemplo meu, eu trabalhei, antes de estar na Novo Tempo, 14 anos e meio na Câmara Municipal lá na minha cidade. Obviamente, eu saquei o fundo de garantia e utilizei para comprar um imóvel na cidade. Eu não tenho mais esses valores na minha conta. No caso dessa correção, ela vai incidir sobre esses valores que eu já saquei? Sim, sim. Porque eles deveriam ter sido corrigidos. Se o período de prescrição, vamos pensar nisso, o período de prescrição voltar até atingir esse período de recolhimento do seu empregador para a sua conta, ele vai ter que ser corrigido, porque o índice deveria recompor o valor da moeda. E não foi assim que aconteceu na sua época também, mesmo que você tenha sacado seu dinheiro. Entendi. E daí, nesse caso, digamos que, uma vez que eu já saquei esses valores que vão entrar, no caso, na conta, eles ficariam disponíveis para saque ou eles voltam para aquela conta para ficarem disponíveis apenas naquelas situações específicas como... Olha, essa é uma problemática muito pontual. Pode ser que se haja um julgamento, esses detalhes estejam definidos e pode ser que não. E aí a gente vai ter que acompanhar como vai... Eu posso até... Por exemplo, vamos imaginar, se for necessário, entrar com a ação para levantar esse dinheiro, já que era para ter levantado naquele momento com o valor devidamente corrigido. Entendi. Então, vão surgir todo julgamento, principalmente esses julgamentos importantes, que atingem uma grande parte da população, eles vão sempre vertendo outros pequenos assuntos, outros detalhes. E aí a gente vai ter que tratar cada um com a sua peculiaridade. Entendi. Doutora, uma última pergunta.
Sim. Ficou aquela situação. Quem entrar com o processo durante o período do julgamento, né, essa é uma dúvida que muita gente perguntou ali nas nossas redes sociais. Quem entrar com o processo durante o período do julgamento pode retroagir até 1999 ou pode retroagir até 5 anos. Quem entrar depois do período do julgamento não vai ter esse direito. Isso é fake news, né? Fake news. A gente tudo vai depender de como vai ser julgado. O que eu volto lá, recomendo. Acho que um direito foi violado, preciso acionar o Poder Judiciário para isso, vou acionar o Poder Judiciário para isso. Tudo vai depender da interpretação agora do tribunal com relação a essas questões. Mas essas respostas objetivas, elas são fake news. Entendi. Doutora, eu queria te agradecer, mas se a gente terminar esse julgamento aí, se essa página for escrita até o final, eu queria te convidar aí, de repente, para a semana que vem, você voltar para a gente poder falar para as pessoas, trazer com exclusividade aqui o que ficou decidido. Pode contar comigo, tô aqui. Obrigada, então tá viu? joia. Obrigado, viu? Obrigada, eu.